Você tem o entendimento da verdade? Você já conheceu a verdade? Seja sincero. Aonde está alicerçado o teu conceito de fé? Aonde está o entendimento da tua vida de Deus e com Deus? Ela está principiada e alicerçada aonde? Aonde? Será que você realmente já conheceu a verdade? Porque vamos ver o que Jesus vai dizer lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo 31 ao 32. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Jesus dizendo aos judeus que criam nele: se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que Jesus vai dizer aqui aos judeus. Dentro do contexto aqui, Jesus está dando um discurso, um ensinamento da missão dele, do que ele veio fazer, executar para a humanidade. Jesus, nesse contexto aqui, está dando um discurso sobre a missão dele. Está começando a falar, ensinar, mostrar ao povo, naquele período, os judeus, aonde Jesus estava. E aí Jesus vai dizer no versículo 31, a esses judeus que estavam ouvindo ele, e muitos estavam crendo em Jesus. Agora Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Agora, vamos trabalhar aqui o que a palavra está dizendo, o que nós aprendemos aqui. Quando Jesus vai dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, por que Jesus disse isso? Porque os judeus, eles tinham uma formação religiosa. Os judeus, eles tinham uma vida de devoção dentro dos seus preceitos religiosos estabelecidos pelos homens, dentro da religião judaica. E Jesus agora vai dizer, vocês estão crendo em mim, mas só serão meus discípulos se guardarem, praticarem, seguirem a minha palavra. Não adianta dizer que crê em Jesus e continuar dentro de uma doutrina, de um entendimento, vivendo sua regra de fé e prática, vivendo sua devoção, não aquilo que Jesus fala na sua palavra, mas aquilo que os homens ensinam nas religiões. Desse jeito você nunca vai ser discípulo de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer isso. Vocês só serão meus discípulos se guardarem e praticarem a minha palavra. Vem cá. Essa doutrina, essa prática, essa regra de fé que tu estás vivendo, esses movimentos de fé, essas devoções, essa tua consagração, essa tua vida devota dentro dos trabalhos, dentro dos rituais, dentro dos cerimoniais, dentro dos cultos, nessa igreja que tu tá, nessa religião que tu tá, nesse grupo que você tá, eu te pergunto, é guiado pela palavra de Cristo? Tudo que você está vivendo aí está dirigido pela doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo ensina isso que vocês estão vivendo aí? Ensina leva vocês a ter esse entendimento que vocês estão recebendo dentro das igrejas, religião, qualquer grupo? A doutrina de Cristo ensina vocês a guardar o sábado para ser salvo? A doutrina de Cristo ensina vocês a estar dentro de uma igreja, ser batizado numa instituição como sinal de que é salvo, de que é povo de Deus? A doutrina de Cristo ensina vocês a estar dentro de ritual, de culto, de cerimonial, de misticismo, para alcançar bênção, vitória dentro de campanha? Será que isso é a doutrina de Cristo? Será que isso que tu está vivendo é a palavra de Cristo? Será que essa tua vida devota, praticante da formalidade dentro da religião é o que Cristo ensinou para você como salvo, como de Deus, servir? Será que é? Analise. Errais por não examinar as Escrituras. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Só te salvarás se for prudente
e perseverais na doutrina de Cristo. Não é na vida religiosa como muitos, a humanidade em geral, vive. Amém? Então Jesus vai dizer isso aqui, irmão. Jesus vai repreender os judeus, mostrando a eles que eles tinham que agora estabelecer sua vida numa regra de fé e prática, como vida com Deus, não era mais dentro de nenhum conceito religioso. Era na palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, o homem seguindo, ele é discípulo de Cristo. O homem só é discípulo de Cristo se ele estiver praticando e seguindo a doutrina de Cristo. Todo mundo diz que é cristão. Todo mundo diz que é de Deus. Todo mundo diz que é de Cristo. Qual é a doutrina que tu estás seguindo? Aonde tua vida está sendo devota e praticante? Aonde você tem alicerçado sua fé? Por onde tem guiado teus caminhos, teu entendimento, teus preceitos? Está sendo conduzido e guiado por onde? Pela doutrina de Cristo ou por doutrina de igreja? Pelos preceitos de Deus ou por preceito dos homens? Você tem que examinar. Você tem que ter cuidado. Você tem que cuidar de ti e da doutrina. Ser prudente. Analisar o que tu estás recebendo como verdade de Deus. Porque a verdade é Jesus. É o que Jesus ensinou. E nós, como igreja de Cristo, não devemos seguir nenhum outro conceito, nenhum outro meio de evangelho, nenhum outro meio de vida com Deus. Nós, como discípulo de Cristo, igreja dele, temos que estar submisso, jurar fidelidade. Não é a doutrina de igreja alguma. Temos que jurar e ser fiel até a morte a Cristo, não negando o seu nome e guardando a sua palavra, vivendo ela para alcançar o final do labor desta vida, a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora, tu só pode permanecer nessa salvação se tu cuidar de ti e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Você tem cuidado de ti e da doutrina? Ou você tem cuidado da sua vida devota à igreja, a trabalhos religiosos, a vida religiosa? Você tem sido prudente para examinar a doutrina de Cristo? Então Jesus vai dizer, conhecereis agora. Olha o que ele diz agora no versículo 32. Rapaz, aqui é muito sério. Eu convido a sua atenção agora, para você entender, para que com esse entendimento você se converta, você seja iluminado e você seja esclarecido. Agora, João 8,32. Escute o que Jesus diz. Depois que ele fala lá em João 8,31, vocês já serão meus discípulos se guardarem a minha palavra. Verdadeiramente aí, vocês serão meus discípulos, guardando a palavra. E no 32 ele vai dizer, e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem duas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, você tem que conhecer a verdade, para depois de conhecê-la, ela libertar você. Você só é liberto pela verdade. Agora, para você ser liberto pela verdade, você tem que conhecer a verdade. Rapaz, isso é muito sério. Agora, como você vai conhecer a verdade se não há quem pregue? Ah, mas Deus enviou, irmão Wellington. Deus enviou homens para pregar a verdade. Mas, dependendo do lugar que você está, dependendo do líder que está dominando sobre você, ele não está te pregando a verdade. Por quê? Porque a verdade não dá lucro. A verdade não dá popularidade. A verdade não traz plateia nem multidão. E a maioria desses homens, dentro desses ministérios, eles querem plateia, eles querem lucro, eles querem multidão, eles querem domínio sobre o povo. Quem prega a verdade tem que saber que não tem que ser arrogante, nem prepotente e nem querer ser maior do que ninguém. Quem prega a verdade tem que saber que ele é apenas um servo, igual aos outros, com apenas responsabilidade para padecer, pregando a verdade,
há muitos que vão resistir, mas a minha missão é pregar a verdade. Então, para você ouvir a verdade, você tem que estar num local onde esteja um homem compromissado com a verdade, jurando fidelidade à doutrina, não de igreja, mas à doutrina de Cristo, para pregar a você a verdade, para que depois de você ser informado da verdade, conhecendo, você ser liberto pela verdade. Deu para entender agora como é muito sério isso que você está ouvindo aqui? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Duas coisas importantes. Você precisa conhecer, para depois de conhecer, é a verdade que te liberta. Você precisa ser liberto. E essa verdade que te liberta. Agora, o que é a verdade? Quem é a verdade? Aí você vai dizer, é Jesus, correto, mas você não segue a Ele. Se Ele é a verdade, por que você não está guardando a palavra dEle? Por que você não está submisso à doutrina dEle? Por que você está submisso aos conceitos dos homens, à doutrina dos homens? Por que você não ouve a palavra dEle? Por que você não aceita a correção da palavra dEle? Por que você está sendo mais temente e devoto ao homem do que a Ele? Então você ainda não foi liberto por Ele. Você diz que Ele é a verdade, mas você diz da boca para fora, porque você não conheceu ainda Ele. Muita gente diz, eu creio em Jesus, Jesus é a verdade, mas vai analisar o entendimento dessa pessoa, vai observar o conceito de fé dela, a doutrina que ela segue, os usos e costumes, os rituais, os cerimoniais que ela faz com o entendimento de que é para receber de Deus, para estar em Deus, para buscar a Deus. Vai buscar isso dela, para tu ver onde está o entendimento dela, o que ela está vivendo como regra de fé e prática. Não é a doutrina de Cristo, não é a verdade de Cristo que Ele trouxe. Ele é a verdade e Ele trouxe o conhecimento verdadeiro para a gente conhecer a vida com Deus, chegando a Deus. Para a gente conhecer o caminho, chegar a Deus e andar com Deus. Para que no final da nossa fé aqui, andando com Deus por fé, alcancemos a salvação da nossa alma. Muitos não estão na verdade. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim: Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Os grupos estão por aí, tudo dizendo, é em nome de Jesus. Jesus é o Senhor, glória a Deus e aleluia. Mas não estão na doutrina dele. Estão praticando coisas que são contrárias ao Evangelho. Estão vivendo anátema. Estão vivendo o Evangelho anátema, estão apostatando. Estão sendo conduzidos por paganismo. Não estão guiados por Cristo. Logo, não adianta dizer que Jesus é o Senhor. Jesus vai dizer, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então você tem que ter cuidado, meu amado. Você tem que ter cuidado, meu irmão. Está pensando que pelo fato de você estar dentro de um grupo, de uma igreja, de um local, de uma instituição, de uma religião, dizendo que Jesus é santo, cantando hino de louvor, adorando a Deus, vivendo a formalidade, cumprindo a devoção, as obrigações, guardando as tarefas, vivendo todo o cerimonial, você está pensando que isso leva você a Deus? Que isso garante a tua salvação? Se você não estiver na doutrina, não adianta dizer que Deus é grande, glória a Jesus, aleluia. Não adianta juntar a multidão, estar no meio de multidão, cantando hino de louvor, gritando, falando língua estranha, vivendo poder, vivendo manifestação. Se você não estiver na doutrina de Cristo, se a tua vida não estiver guiada, conduzida dentro do entendimento da verdade, logo tudo que tu vives é vã. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque em vão me adoram, seguindo preceitos de homens, não de Deus. Salvação não é questão de vida dentro de igreja. Salvação é questão de entendimento. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso você conhecer a verdade para ser liberto.
Não é o fato de você estar dentro de uma igreja, vivendo a formalidade religiosa, passando a ser um religioso dentro da vida religiosa, dos usos e costumes e das práticas. Não, não é esse o caminho para a salvação. Salvação não é questão de vida religiosa, de devoção à igreja. Salvação é questão de entendimento, do conhecimento da verdade, para ser liberto.